Quer dizer, então, que a Leila Pereira se reuniu com o Casares, presidente de São Paulo, para ver se resolve a treta. Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui mais uma vez, apenas em voz dessa vez, não é? Em alguns vídeos vamos aparecer apenas por voz, para você, para facilitar as coisas aqui. E o Casares e a Leila se reuniram, supostamente, aí para tentar acalmar os ânimos, depois de toda a polêmica aí do jogo do domingo. A treta rolou solta a semana inteira e a Leila Pereira deve ter ligado para ele lá para reunirem-se, para ver se acalmam aí os ânimos. Vamos ver como é que foi essa treta? Deixa o seu like aí. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. E prepara para deixar o comentário também, tá? Olha só o que aconteceu. E a Joana de Assis volta com a gente, porque a treta ainda não acabou, né, Joana? Agora vai mesmo para a Justiça Desportiva a confusão entre dirigentes do... Na verdade, assim, eu ia falar de confusão entre dirigentes do São Paulo e do Palmeiras, não é bem isso, né? Tem uma confusão entre São Paulo e Palmeiras, a tal da reciprocidade da sala de coletivo. Tem hora que dá vergonha da gente falar as coisas, mas enfim, né? Em 2024. Mas é isso, foi o que aconteceu, tem que descrever o que aconteceu. Surgem novas questões, né? A gente nunca tinha falado sobre reciprocidade de sala de coletiva. 2024 é a primeira vez. Né? Vivi para isso. Mas, Joana, o que vai para o TJD são as reclamações de dirigentes, especialmente de dirigentes do São Paulo e de jogadores também ali na saída do jogo, né? Exatamente, são 3 jogadores citados, 3 dirigentes, um auxiliar e o próprio São Paulo, né, por não ter coibido essa movimentação, sendo que o jogo, o São Paulo era o mandante. Então vamos lá. As denúncias, Barreto, é importante dizer, elas não foram publicadas ainda, né? Então não houve citação. Eu até falei rapidamente com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, ele falou, Joana, eu não vou me manifestar, porque eu ainda não fui citado, ninguém foi citado, realmente. Então, o que acontece? O procurador que vai oferecer a denúncia não bateu ainda no TJD. Por isso que ontem foi até publicada uma citação, lá tem vários casos, inclusive jogadores do Bragantino, né, envolvidos em polêmicas, expulsos contra o Santos, já foram citados e vão ser julgados na segunda-feira que vem, no dia 11 de março. O São Paulo ainda não tem uma data. Deve acontecer esse julgamento, assim que bater lá no TJD, até quinta-feira da semana que vem. Mas é importante dizer que ainda não foi registrado. Aí é o seguinte, o que deve ser protocolado pelo procurador do TJD? No artigo 258, que é aquele artigo de desrespeitar a arbitragem ou falar de forma desrespeitosa, está todo mundo enquadrado nesse aí, né? Os jogadores, o Rato, o Rafinha e o Caleri não foi citado na súmula, mas ele aparece nessas imagens e o procurador utiliza essas imagens, tá, para produzir essa denúncia. E os 3 dirigentes, o Júlio Casares, presidente do São Paulo, o Carlos Belmonte, diretor de futebol, e o Fernando Bracali, que é um diretor adjunto, tá? Só que o Carlos Belmonte acumula ainda uma mais, que é o artigo 24F, e aí é ofender a honra de alguém, pela forma como ele se manifestou ali em referência ao Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Então, para o Belmonte, cabem 2 punições. O outro dirigente, né, o Stefano Neto, que é membro da comissão técnica, ele também está enquadrado nesse mesmo artigo 258. Então, basicamente, está todo mundo no 258 e o Belmonte acumula ainda o 243F. O que acontece? Eu fui entender no caso do Rafinha especificamente. Quando você é denunciado 2 vezes seguidas e você é punido pelo mesmo artigo, você corre o risco, né, pela reincidência, você está sujeito a uma punição maior. Isso seria muito ruim para o São Paulo, né, o São Paulo avançando no Campeonato Paulista. Só que o ano passado, quando o Rafinha teve problema com o Rafael Claus, lembra que ele sai do jogo irritado e fala que o Rafael Claus é palmeirense e ele também é denunciado, o São Paulo fez um acordo na época, então o Rafinha não chegou a ser julgado. O São Paulo fez um acordo, pagou cestas básicas e ele jogou normalmente. Então, por conta desse acordo, o Rafinha não vai ser considerado reincidente. A pena, neste artigo do 258, ela pode ser de 1 a 6 jogos. Então, é essa punição que estão sujeitos todos os jogadores do São Paulo. Quando é o caso de um dirigente, aí a conta é um pouco diferente. São dias, né? Que pode ser de 15
a 180 dias. Essa é a punição pelo artigo 258, né, que é ofender o árbitro, basicamente. No caso do Belmonte, ele ainda acumula essa denúncia do 243F, e aí é multa, que pode chegar até R$100 mil, e também mais uma punição de 15 a 90 dias. E o São Paulo, enquadrado no artigo 213, que é não tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens no seu estádio, pode pegar uma multa de até R$100 mil. Então, no mínimo, vai dar uma pequena dor de cabeça, né? Quando bater essa denúncia, vai ter que lidar aí com possíveis sanções, punições e também multas, né? Que podem ser aplicadas ao São Paulo. O tribunal vai julgar algo que, na verdade, não está na... Não é que não está na lei, mas não está especificado ali, que é xenofobia. Sim. Na verdade, é uma ofensa xenofóbica, dizer português de, seguido de um palavrão. Né? E aí coube a denúncia ali na... Não tem no código, ofensa à honra. Né? Enquadrou ali, mas o que vai estar sendo julgado é isso. Né? Uma atitude xenofóbica contra E aí a defesa vai dizer, não, era só um insulto, né? Era só uma expressão de raiva e tal. Momento, né, de... Acho difícil a gente imaginar. Bom, o que a gente conhece dos tribunais esportivos do Brasil é aquela sequência. Né? O primeiro é muito valente. Né? O primeiro exclui do futebol, nunca mais. O segundo, 2 cestas básicas e está resolvido. Né? Da primeira para a segunda instância tem tem um arrobo de generosidade. Todos os dirigentes do São Paulo estão de volta. É que nem o pai e a mãe da gente, né? Eles alternam para fazer isso. Né? Uma hora um é guarda-bom, o outro é guarda-mão. O primeiro dá aquela bronca, o segundo vem, não. Aí depois inverte, né? Não é bem assim. Depois inverte. São os tribunais esportivos do Brasil. O primeiro é uma valentia, você fala, nossa senhora, nunca mais esse cara trabalha no futebol. O segundo vai servir de exemplo, né? Agora é assim... você comprou uma cesta básica ali, tá eles continuam fazendo isso porque eles sabem que é assim. Porque se a gente tivesse uma punição realmente mais forte, sabe, como por exemplo, expulsão, né, o dirigente ser banido, aí eu tenho certeza que na hora de fazer esse tipo de atitude, pensaria 2 vezes. Então eles sabem o que é a lei, como a coisa acontece, que tipo de punição é aplicada. Por isso que volta e meia, e aí eu não estou me referindo só a dirigente do São Paulo e do Palmeiras, que é o caso não. Todos os outros dirigentes fazem isso. Todos. Porque eles conhecem muito bem, eles sabem muito bem do que a lei faz, do que a lei trata. Eles se escoram nisso. Porque se a lei fosse mais rígida, repito, né, com o dirigente sendo banido, expulso do futebol, eles pensariam 2 vezes. Você se sente... Você recebe quase um aval, você, jogador dos seus dirigentes também. O que aconteceu, acho que no sábado, no fim de semana, em relação ao São Paulo, foi bem simbólico no domingo. Porque essa cena, o vídeo que a gente viu é mais ou menos a cena mais típica do que aconteceu no domingo, que eu falei que surgem novas questões, que são jogadores reclamando com a arbitragem ao fim do jogo. Foi uma reclamação que a gente não vê tanto assim, mas a gente já viu reclamações dessa forma. E o que se segue, o que acontece logo antes, que é a história da sala de coletiva, e o que se segue nos dias seguintes, os jogadores do São Paulo que foram lá reclamar, o Calério, o Rafinha, o Rato, olha... Eles pensam, tá tudo bem, eu vou continuar fazendo isso, vou continuar me comportando assim. Olha como os dirigentes do clube se comportam, e não é só o São Paulo, deixando isso claro. É uma questão generalizada do futebol brasileiro. São Paulo foi desse domingo. O jogador, na próxima vez que ele se sentir prejudicado pela arbitragem, ele vai lá xingar, vai bater na porta do vestiário, vai fazer a mesmíssima coisa. Então, mas é que eu acho que no fundo de toda essa discussão, né, por trás de toda a baixaria, tem outro problema importante aí, né, que é o complô contra a arbitragem que existe no futebol brasileiro. Né? Não existe uma vontade, o Carlos Eduardo Mansur escreveu sobre isso outro dia no blog dele, não existe uma vontade de ajudar o árbitro no Brasil. Zero. Né? Vamos fazer o seguinte, nós queremos uma arbitragem que seja boa para todo mundo. Não, nós queremos uma arbitragem que seja boa para nós. Né? Esse é o modo de pensar no futebol brasileiro. E aí é o seguinte, qual seria assim, a base dessa discussão? Né? O Abel pressiona a arbitragem. Assim, essa constatação está muito errada? Não, o Abel tem um método mesmo. Tem. Ele fica ali falando muito. É só você ver o número de cartões que ele já tomou. Né? Isso, faz um rodízio com a comissão técnica também. Às vezes o João Martins é que assume essa função. A gente já discutiu aqui como ele faz isso também como uma forma de aliviar os cartões dos jogadores. Né? Não é jogador que reclama da arbitragem. No Palmeiras é a comissão técnica
que assume essa função. Aí vai um dirigente e diz, o Abel está apitando o jogo, né? Então... Eu preciso igualar. Né? Se o Abel faz, na verdade, eu preciso fazer. É uma luta pela primazia na pressão sobre a arbitragem. Isso. E eles são cobrados várias vezes. Torcedores reclamam. Nosso dirigente não tem força, nosso dirigente não reclama da arbitragem. Não cobra da arbitragem. Isso acontece com muita frequência no Brasil. É que é confundido com ser forte nos bastidores esse tipo de truculência, né? Você tem que falar mais alto, então em alguns momentos passa do ponto e eu acho que, concordo com o Luciano, tem essa influência muito grande também. A gente não quer fazer com que a arbitragem não seja um problema, né? Porque se existe um esforço coletivo para que a arbitragem seja a melhor possível, aí vai ganhar o melhor time. Né? Claro. Não, a gente quer trazer a arbitragem para o nosso lado. Não é assim, para roubar para o nosso time, não é isso. Mas assim, se tiver que prejudicar, prejudica o outro. O meu não. O tipo de declaração, inclusive, né, é a crítica que eu faço ao presidente Júlio Casares. Né? Aqui não vai acontecer. Bom, então lá pode. Né? Pois é. E esse pensamento é recorrente no futebol brasileiro. Ele é o dirigente da vez a dizer isso. Claro. Todo dirigente já disse algo parecido. Não vai prejudicar o meu time. Os outros todos podem prejudicar à vontade. Então, assim, a gente não tem um desejo de melhorar a arbitragem no futebol brasileiro. O único desejo que a gente tem é de que ela não nos prejudique. Pode prejudicar todos os outros à vontade. Mas a arbitragem, reclamar da arbitragem no futebol brasileiro é um gancho, é uma bola de segurança para jogador, técnico e dirigente. Em que sentido? De transferência de responsabilidade. Claro. Se o árbitro não tiver responsabilidade na partida, então ela é minha. Não é isso, né? E aí, perdi por minha causa. O que a gente já ouviu muito de árbitro de futebol? Quando ele é criticado, né? Quando ele quando se aponta o dedo para ele, né? Ele é chamado de responsável pelo resultado. Ele diz o seguinte, engraçado, né? O goleiro do time que tomou o gol, o atacante que perdeu o gol, ninguém cobrou, a torcida não cobra. A torcida quer cobrar agora do árbitro, por quê? Porque o dirigente cobrou, o jogador cobrou do árbitro. Então, assim, é uma estratégia. Reclamar da arbitragem no Brasil virou uma estratégia de tirar foco de responsabilidade de quem? Do dirigente, do jogador. Então, eles acabam realmente tirando essa responsabilidade, que em vários momentos do jogo é deles. Outra coisa, gramado ruim. Gramado ruim já virou também uma bola de segurança, uma forma de você tirar a responsabilidade. Que nesse sentido da arbitragem, outro dia me chamou a atenção e eu acabei não pontuando isso no momento, né? Quando o Felipe Melo fez aquela cobrança à imprensa, vocês não vão perguntar da arbitragem, né? Porque considerou que a arbitragem foi ruim e a gente até concordou, né? No sentido de que lá no jogo contra a LDU... Jogo de ida. Né? Teve as decisões tomadas contra o Fluminense foram realmente decisões erradas. Mas aí o discurso dele é o seguinte, eu viajei 6 horas para chegar aqui, eu tenho família, mas o árbitro também viajou para ir ao jogo e o árbitro também tem família. Claro. E tem momentos em que o Felipe Melo, que viaja e que tem família, falha no jogo. Sem dúvida. Falhas. Claro, se o Felipe Melo entrasse em campo e a gente soubesse que ele estava premeditadamente querendo prejudicar o Fluminense, aí a gente teria um tipo de comportamento. Agora, se ele só atuou mal... sei lá, fez um gol contra, deu uma furada, é do jogo, né? Então, assim, a crítica no sentido de que, eu trabalho duro, eu venho aqui, não sei o que, o árbitro prejudica o meu espetáculo, deveria ser no sentido, então, de dizer o seguinte, a gente tem que criar todas as condições para que o árbitro faça o melhor trabalho possível. Não existe um pensamento de bem comum no futebol brasileiro, e isso soa quase utópico você falar isso, e aí você tem a discussão na Liga. Eles não conseguiram eles falam, não, vamos fazer uma liga. Essa é a discussão mais recente. Não conseguiram, porque eu tenho que ganhar mais que você. Não consegue. Vai ser assim, acabou. O bem comum vai para tudo. A arbitragem é bem comum. O gramado, vários gramados são ruins, tem que ser discutido sim. Mas vira só uma muleta. Claro que, não estou falando que todo mundo que reclama de gramado está falando de muleta. Mas várias vezes vira, eu vou transferir a responsabilidade. A arbitragem é isso. Existe uma necessidade de luta pelo bem comum no futebol brasileiro. Isso é feito? Não. Quem ganha o jogo? Na nossa cultura do futebol, tudo é transformado em disputa. É um contra o outro. Isso. Né? E assim, para uma liga ter sucesso, né, o único momento de um contra o outro é o jogo. Isso. Né? Todo o resto
O que você está chamando de bem comum. Claro. São coisas que todo mundo tem que fazer para... Arbitragem, tem que ser boa para todo mundo, direito tem que de ser bom para TV. todo mundo, Sim, direito de TV, né? E a gente não consegue separar as coisas. A diferença tem que ser na hora que a bola rola. Eu Porque tenho que ali levar vantagem sobre você no jogo, na tudo arbitragem, isso, no gramado, na arrecadação, na bilheteria. na venda de direito de TV. Eu tenho que ganhar todos os jogos, né? É isso. E não é assim. O jogo não é um só, né? Na sala de coletiva. O jogo não é um só, né? Não usa o uniforme, qual é a cor do uniforme que eu vou usar? Tudo vira jogo, né? As questões relevantes, que é os clubes entenderem que fazem parte de um mesmo espetáculo, né? Fazem parte de um mesmo campeonato, melhorar a arbitragem. Bom, tudo isso eu falo e não adianta nada. Eu queria perguntar uma coisa para vocês, cara, sinceramente. Eu estava ontem de novo pensando sobre isso e eu me lembrei da minha reação durante o jogo, tá? Estava vendo o clássico na minha casa, meus buraquinhos lá, o estúdiozinho, e o lance que saiu primeiro foi o do Rios. Falei, pô, isso aí o VAR vai chamar, vai dar o vermelho. O lance do Murilo, falei, bom, pra mim isso aí foi pênalti. O lance do Caleri, pra mim não foi, do Luciano. Então. Quando termina o jogo, os destemperos do Abel e da comissão, os destemperos da comissão do São Paulo, depois que o lance do pênalti, o VAR não voltou atrás, só para deixar tudo aquilo que eu vi ali e qual foi o meu sentimento. Depois do jogo, eu sincero e honestamente fiquei assustado com a reação, cara. Sabe? Com a reação do São Paulo. E eu queria perguntar para você exatamente isso. O Palmeiras entrou de gaiato nesse navio? O que tem ali que é contra o Palmeiras ou foi uma explosão que se fosse qualquer outro time aconteceria do mesmo jeito? É isso que eu não me conformo de como profissional, 30 anos no jornalismo e tal, como vocês têm mais, menos, enfim, vocês são ótimos, de não ter percebido isso antes do jogo, sabe? Porque depois que a coisa estoura, porque o que estava na minha mente, o jogo lá em BH, cara, aconteceu o jogo, as duas torcidas, os dois em campo aqui, que vocês estão vendo, o Palmeiras fica lá no campo, o jogador do São Paulo comemora, depois tira sarro, beleza? Institucionalmente isso não, como pessoa, não incomoda, mas imagino que tem torcedor do Palmeiras que fica incomodado, assim como torcedor do São Paulo pode ficar incomodado com as frases, com o que é da torcida, enfim. Mas eu sinceramente, eu não esperava. Quando chega aquela informação, não vai ter coletiva do técnico, eu falei, mas o que foi que eu não vi? Eu sinceramente não consigo compreender a explosão por parte da direção do São Paulo. Tá aí o Massini mandando aí o recado, né? Mandando a letra para você. Falou tudo aí esses dias atrás aí, o Massini soltou o verbo, hein? Rasgou o verbo aí pra cima do Arnaldo Ribeiro. O bicho pegou. Teve até banana mandada no ar aí. Depois até teve pedido de desculpa. E você? Acha que agora o clima vai acalmar entre São Paulo e Palmeiras? Ou na possível final entre os dois? Ou decisão de semifinal entre os dois? Poderá ter de novo mais rusgas e mais tretas? Qual a sua opinião? Comenta aí. Clica nos vídeos que estão aparecendo aí do lado. Até o próximo vídeo. Avante palestra!